Boa tarde. Push it down on me, push it down on me. Não era só. Under pressure, feel it down, push it down, it's you. O telefone de vovó tá tocando aqui. Boa tarde, hoje a gente tem Felipe Macabelli aqui na área, no Chá com Joe. What's your to be friends? Let me out. Vevé, estão no seu espaço, Vevé. Puro Pilates, Caruaru. Estão escutando aqui Queen, Under Pressure, a escolha do meu querido Felipe Macabelli, que já está na área. Falta só me enviar a solicitação de participação. Boa tarde. Vevé, seu telefone fixo tá tocando. Mas ele parou, viu? Não precisa desligar, não. Boa tarde a todos que estão entrando, pessoal. Amo essa música, amo Queen. Under Pressure, eu acho que é como a gente vive nos tempos de hoje, né? Sob pressão. Watching some good things. Let me out. Estamos num ambiente novo hoje, pessoal. Desculpa a agitação aí. Lindo cenário, né? Depois eu vou mostrá-lo. Aqui não, que eu tô toda estruturada. Se eu desmontar agora vai me dar trabalho. Mas depois eu mostro o espaço Puro Pilates aqui em Caruaru. Nossa parceira, Eveline Amorim. E aí ela me emprestou a canequinha linda dela. Hoje eu tô toda logomarca. Hoje eu tô toda Puro Pilates. Amanhã eu venho de farda do Puro Pilates. Felipe, muito obrigada pela música, viu? Muito obrigada. São 2 horas da tarde, hora do nosso Chá com Joe, mas dá para escutar mais um pouquinho aqui de Under Pressure, do Queen, que já está na nossa playlist. Hoje pegamos a estrada de Recife para Caruaru, e é 1 hora e meia de viagem, e a gente veio com a playlist tocando no Bluetooth do carro. Então, assim, foi fenomenal, tá? Se vocês já fizeram algo do tipo, se não fizeram, façam. Tem muita música linda e eu escutando eu fazia: eita, essa é a música do Alexandre Luzzi, essa é a música da Cecília Panelli, essa é a música da Maria Militão, essa foi a música do Mauro Busti, essa foi a música da Sandra, essa foi a música da... Foi muito massa a sensação, sabe, pessoal? Uma delícia. Essa foi da Michelle, essa foi da Gláucia. E aí na volta já vai ter a tua música, Felipe. Eu já vou estar escutando. E essa foi a música de ontem. De ontem não, da sexta-feira, que eu só volto no domingo. Essa foi a música do Felipe Macabelli. Olha, a vida da gente é assim. Estamos em curso, tá? Nesse momento, Lara tá dando a aula de Mat Pilates intermediária ao pessoal. E eu vim aqui pro chá com vocês. E Felipe também, parece que só pausou agora e a gente vai conversar sobre isso. E é a nossa vida, Under Pressure, né? E vamos embora que... Deixa eu dar uma desligada aqui no som do computador para não atrapalhar. E essa é a nossa vida, que a gente possa trazer mais leveza para essa pressão do dia a dia, para essa rotina que a gente tem, que a gente possa encontrar os nossos melhores equilíbrios, mas que a gente também aprenda que a gente deseja equilíbrio, mas é também dentro do desequilíbrio que nascem algumas de nossas vitórias, né? Essa coisa de todo dia fazer o chá com Joe causa um certo desequilíbrio na rotina, concorda? Pelo menos na minha, que tenho que estar todos os dias e que não posso desarmar isso, né? Mas é um desequilíbrio que me faz crescer. E acredito que provoca crescimentos também, né? Então esse é o momento que a gente pode dar uma encaminhada na live aí para as pessoas queridas, tá? Para que o pessoal possa ir chegando, tá bom? Maratona Chá com Joe, né, Rosana? Maravilha! E eu vou convidar aqui o Felipe, que é a minha estrela do dia, para compartilhar a sua história. Vamos esperar aí o Macabelli aceitar. Grande Felipe! E aí, Vanessa?
Tudo bem? Tudo, tudo bom, meu querido? Como é que você Que tá? ótimo. Tô ótimo. Não podia estar melhor agora, né? Na verdade, que prazer imenso aí compartilhar com você essa uma hora desse nosso dia aí tão corrido, né? Mas, como a música diz, né? Under pressure é todo mundo sob pressão. E eu acho que o fundamental nessa vida é você saber lidar com as pressões do dia a dia, né? E nós, como Sim, profissionais da saúde, eu acho que nós temos essa missão de levar as pessoas à capacidade de centrar e através desse centramento, né, que é do seu próprio espírito, do seu próprio caráter, da sua própria vida como essência, você gerar exemplos que façam com que as pessoas, na verdade, tenham transformações de vida através da nossa profissão, que é espetacular. Só quem é é verdade. apaixonado pelo Pilates e pelo cuidado com as pessoas tem a capacidade de entender aquilo que a gente está falando nesse exato momento. É verdade, é verdade. Às vezes a família tá ao redor e não entende o que é essa loucura, né? É Mas, verdade, mas não tenha dúvida. a gente tá se unindo aí no Chá com Joe e tem muita gente vivendo essa mesma realidade. E isso vai me dando, isso vai dando pra gente, eu acho que um gás, uma força, para saber que tem muita gente boa no mesmo barco, né? Então, é por aí. É espetacular. Esse projeto que você está encabeçando, Vanessa, é sensacional. E eu acho que nós não teremos a terceira temporada aqui, porque a Central Globo de Produções irá lhe contratar. Você tem sido uma mediadora espetacular, realmente. Eu pude Ah, acompanhar, depois das nossas conversas, alguns chá com os Joy, e eu acho que você tem tentado extrair o máximo de uma essência muito interessante entre cada profissional que vem aqui, se apresenta e leva um pouco dessa inspiração para o universo Pilates dentro do nosso país. que maravilha. Felipe, olha, a honra é muito minha de te ter aqui. Eu confesso, assim, como a gente é pequeno às vezes, né? Eu te conheci na PMA, né? E eu me lembro que a primeira impressão que eu tive tua, eu ainda não tinha. Eu tinha te visto com as meninas, eu acho, eu não me lembro a ordem. Eu te vi com as meninas que eu conhecia, eu acho que tu era o único menino no meio delas, na hora que eu vi. E depois eu te vi numa aula comigo. E nessa aula, o teu foco, a tua determinação, a tua seriedade, a tua concentração era tão grande. Eu estava num cantinho assim, tu lá, todo focado. E a minha primeira impressão que eu fiz, vale, que menino amostrado. E depois, mas foi muito rápido para eu mudar a minha percepção. Nessa época, tu parecia o Wolverine. Eu não sei se tu lembra disso. Todo mundo me chamava de Wolverine por causa das costeletas, né? Tu tinha uma E hoje em costeleta dia eu tô sem cheia, assim. elas. Tu tinha costeleta cheia, esse cabelo assim meio. Eu fazia esse cara muito amostrado. Era a época que o Wolverine tava bombando nos filmes, eu acho. Era Tá uma época. vendo? E eu fiz mais, rapaz, como é que pode? Mas foi tão rápido para eu mudar, junto com a gangue aí da Aline, que ela tá falando. E foi Uhum. sim, Aline. Mas foi muito rápido para mudar a minha percepção e perceber que o teu foco e a tua seriedade ali era que tu queria estar imerso naquele universo e tu queria aproveitar o máximo que tu conseguia de todo mundo. E isso já me fez te admirar desde então. E aí eu acompanho o teu trabalho, então a honra é minha de ver o teu esforço, tudo que tu faz, tudo que tu encabeça também. Tu também tem muito projeto, tu também faz muitos investimentos em educação, né, para aprender e viagens e tal. Então, a honra é minha de te ter um pedacinho aqui, podendo compartilhar conosco um pouco da tua trajetória, porque o objetivo do Chá com Joe é isso que tu falou, extrair por um ângulo, né, o que cada profissional tem aqui, sem que a gente, acho que como o Mariano falou ontem, sem etiquetas, eu falo sem muros, e eu acho muito bonito isso, que a gente possa extrair a qualidade de todo o trabalho que a gente faz com seriedade, com fundamento, e é para isso que vocês estão aqui, porque eu não conseguiria fazer jamais esse trabalho sozinho, de inspirar as pessoas. Que bom, Vanessa. Super legal você ter citado aí a nossa primeira aparição na PMA, né? Acho que foi em 2013, se eu não me lembro. E o Rapaz, nosso grupinho, 2012 ou foi 13. 2000, foi Acho que foi 2013. 13. Acho que foi 2013, foi em Miami, não foi? Em Fort Lauderdale. Uhum, Fico um exatamente. pouquinho confuso porque depois de lá para cá eu acabei indo em mais 4 edições da PMA. Nessa Sim. última, inclusive, eu consegui apresentar 2 aulas de match, foi super legal. Mas eu queria Massa. falar dessa primeira edição que, na verdade, foi super transformadora para mim. E eu tive a honra de participar junto com você, junto com a Paula Leão. Nós também nos conhecemos lá, junto com a Aline Biagi. Inclusive, Aline, a sua caneca de presente para mim, que já foi há 2 anos atrás, ela continua viva
e ela está sendo usada para esse chá. Então, assim, que lindo. É incrível. Eu vou citar o nome da Tati também, a Tati Trivelato. Ela me deu uma super atenção nessa época. A gente conversou muito bacana, assim, tipo, conversa extremamente informal sobre o Pilates, sobre a grandeza do Pilates, né, dentro do Brasil e a nossa função dentro da metodologia, né? Então, assim, eu, na verdade, prezo muito pelo sentido humano que o Pilates traz para que nós, profissionais, possamos aplicar isso na nossa prática cotidiana. E eu penso da seguinte forma, existem milhares de professores, existem muitas linhas hoje em dia do método espalhadas, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, mas o fundamental do método, na minha opinião, é você trazer a sua originalidade, a sua essência, o seu melhor para dentro do trabalho que você executa e que você acredita. E você embasar o seu trabalho dentro das linhas que existem originais. Eu acho que você, como profissional, precisa conhecer a essência do método e precisa entrar por uma porta que te conecte com a essência do método na sua raiz, na sua origem. E através disso, então, você desenvolver o seu trabalho acreditando. Como eu penso, apesar de, por exemplo, eu tenho uma identificação pessoal e eu vejo profissional também, e aí eu vejo a tua identificação e é sobre essa identificação que eu queria te escutar um pouco, né? Antes de tu chegar, por exemplo, na linha que tu aprendeu da Cathy Grant e tudo mais, como foi que tu chegou aí? Qual a tua profissão? Como que tu chegou no Pilates? Como foi tudo? Conta um pouquinho lá do início. Tá certo. Vamos lá. Eu, na verdade, sou professor de educação física, sou formado pela Unisa, que é uma faculdade aqui em São Paulo, e sempre fui muito apaixonado por esportes, por atividade física, e a gente sempre acaba entrando pelo Pilates, geralmente pela dor, né? No meu caso não foi diferente. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol na minha adolescência. Só que quando eu tive 17 para 18 anos, era um ano assim muito chave para eu me tornar ou não me tornar. Eu acabei tendo uma lesão grave de coluna. Eu fraturei por estresse a minha L3. Então, para quem está assistindo a gente e não sabe o que é uma fratura por estresse, o que eu posso dizer é o seguinte: imagina que você vai quebrar um ovo e o ovo fica todo craquelejado assim, mas ele não quebra totalmente. A minha vértebra, a minha L3, a lombar, ela ficou exatamente assim. E essa vértebra ela tinha o perigo de ter um rompimento total e desestruturar a coluna e, obviamente, eu perder os movimentos do meu corpo inferior. Bom, pois então, eu demorei um tempo para que esse diagnóstico ele fosse levado realmente a sério. Tive que ir em vários médicos para detectar, através de outros exames, esse tipo de fratura. E a partir de então, a minha vida ali, eu acho que começou a se transformar muito. Porque daquela fase eu tinha que entender que, profissionalmente falando, eu não iria ser um jogador de futebol mais. O tempo já estava acabando. Foi um ano muito difícil, um ano em que eu tive que passar por um período de sofrimento e de depressão, lutando contra isso. Na verdade, eu não entrei em estado depressivo, mas eu lutei contra isso. É como se eu estivesse numa linha tênue entre o meu equilíbrio emocional e algo que me levasse para o abismo, por conta de uma frustração imensa de um sonho que eu tinha desde criança. Então eu fui aprendendo a lidar com isso. Obviamente, eu tive que ficar um ano sem praticar atividade física alguma. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente ativo no sentido de práticas de atividade física. Eu gosto de treinar, eu amo treinar de verdade. Eu sinto muita falta quando eu não pratico uma atividade física no meu dia. Então foi um período muito difícil. Foi um ano inteiro sem praticar atividade física, sem praticar nenhuma atividade de impacto, apenas trabalhando no sentido de calcificação óssea novamente. Paralelamente a isso, eu obviamente tive um tratamento médico e fisioterapêutico também, e fui voltando aos poucos, mas demorou bastante para eu novamente me tornar seguro com relação a essa base estrutural do meu corpo, tá? Por quê? Eu acabava executando alguns exercícios e a minha coluna cansava muito rápido. Sabe aquela sensação de peso na região lombar do corpo? Então, muitos alunos vão saber exatamente o que é isso, porque sofrem com isso diariamente.
Mas eu, na verdade, fui buscando soluções para que eu conseguisse entender uma nova fase do meu corpo, uma nova expectativa de vida e outras áreas que me relacionassem com a prática esportiva. Então, assim, entrei na faculdade, comecei a cursar educação física. Paralelamente a isso, me tornei árbitro de futebol da Federação Paulista de Futebol. Atuei durante 8 anos como árbitro e nesse interim entre a faculdade, a arbitragem, a atuação como personal trainer também, que é a minha atuação desde a formação, né, como professor de educação física, eu sempre trabalhei nessa área de treinamento. Paralelamente a isso, eu comecei a buscar outras atividades que me trouxessem mais prazer profissional, que me trouxessem mais prazer no sentido de ver mais resultados também e agir um pouco mais ativamente na vida das pessoas que estavam ali trabalhando comigo como clientes. Então, a partir daí, tinha um amigo que já trabalhava com Pilates e ele falou, poxa, por que você não vai experimentar o Pilates? Eu acho que tem tudo a ver com você. Aí eu falei, meu, Pilates, cara. Tipo, foi exatamente isso que eu pensei. Bom, a hora que eu entrei numa primeira aula de Pilates, eu não conseguia fazer uma flexão de coluna lateral desse jeito, entendeu? Tipo, aquele encurtamento total, né? Encurtamento de quem realmente joga futebol, gosta de trabalhar atividade física e não alongava ou mobilizava nunca. Sim. Então, comecei a entender o meu corpo de uma outra maneira e comecei a estudar a técnica e a partir de então comecei a me aprofundar nesse sentido. Então, em 2006 para 2007, foi a primeira vez que eu realizei um curso de Pilates aqui no país mesmo. E a partir de então, eu comecei a ficar pirado nessa loucura, porque eu comecei a entender os mecanismos de funcionamento do meu corpo, a importância que a respiração me trazia para um sentido de autoconhecimento, de centramento, de calma, de entender a minha realidade interna. E a partir daí, então, comecei a trabalhar com Pilates. Aqui ainda, lá para o ano de 2008, foi quando eu comecei a trabalhar em um clube, também só com Pilates, a primeira vez que eu trabalhei num estúdio. E era uma loucura, assim, porque era uma turma atrás da outra, 5, 6 alunos por horário, aquele padrão de estúdio circuito, sabe? Com o equipamento principal de cada um da nossa modalidade, e aquela entrada e saída de pessoas, hora por hora, uma maluquice. Parecia uma corrida de Fórmula 1, né? Mas, enfim, foi uma baita escola de preparação, até que eu decidi, em 2010, falei, quero assistir a Copa do Mundo na África do Sul. Só que eu não quero só assistir a Copa do Mundo na África do Sul. Eu quero melhorar o meu inglês e eu quero trabalhar com Pilates fora do país. Então, o que eu fiz? Um ano antes de ir para a África do Sul, eu, na verdade, montei minhas cartas de apresentação e o meu currículo e comecei a procurar na África do Sul vários lugares interessantes que eu gostaria de trabalhar com, trabalhar para, né? Então, assim, eu não tinha muito sentido geográfico das posições, né, dos lugares da África do Sul. Então, também foi uma pesquisa cultural para mim e geográfica. Então, a hora que eu fui para a África do Sul, na verdade, eu tinha aproximadamente 6 a 8 entrevistas, tipo, marcadas já. Só que tinha um detalhe. O meu inglês era péssimo. Péssimo no sentido de, por exemplo, eu não conseguia falar para a pessoa deitar no chão corretamente. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que demonstrar. E foi muito difícil nessa época, né? Mas assim, eu falei, cara, a única coisa que você está sentindo agora é medo. Medo de passar vergonha. Medo de passar vergonha, tá beleza, não tem problema. Então vamos que vamos, encara. E foi quando eu encarei o meu próprio, digamos assim, o meu próprio intercâmbio, né? Tanto profissional quanto cultural. E foi uma das maiores experiências que eu tive como ser humano na vida. E foi onde eu aprendi a realmente trabalhar com Pilates e conheci um universo profissional muito mais amplo do que aquele que eu conhecia à época que eu me formei aqui no país. Tive a oportunidade na África do Sul de conhecer uma pessoa incrível, incrível, que é assim uma base de sustentação dentro da minha carreira, que é uma profissional chamada Katia Kinski. A Katia foi a pessoa que me deu a oportunidade, que confiou no meu trabalho e falou, cara, eu vou ficar com você.
Então, assim, eu não conseguia falar uma palavra com ela, porque imagina o seguinte, eu, brasileiro, não sabia falar inglês. Ela, russa, migrou para a África do Sul, imagina um sotaque russo falando inglês com alguém que não entende inglês, né? Exato. Então eu tive que levar, o William tá aí online comigo, na live, o William foi na minha entrevista, e o William fez a entrevista para mim, traduzindo aquilo que eu estava falando e aquilo que ela estava falando para mim. Então foi assim, foi uma coisa de louco, né? Mas, uma assim, entrevista com... sabe quando tudo tem que dar certo? Sim. Uma entrevista com tradutor simultâneo. Muito chique, Claro. Na verdade, né? Lógico. Na verdade. Então, assim, a Kátia ela foi bailarina do Balé de Moscou durante mais de uma década e ela resolveu emigrar para a África do Sul, onde ela montou o estúdio dela na Cidade do Cabo. Inclusive, ela está lá até hoje. E foi a pessoa que foi, assim, responsável por mim, tecnicamente falando, dentro do país durante os 2 anos que eu vivi na África do Sul, tá? E a experiência que eu tive dentro do estúdio dela foi fantástica, porque eu trabalhei com professores que tinham um approach muito diferenciado com relação, uma abordagem muito diferenciada com relação à apresentação da técnica para os alunos. Trabalhei com professores extremamente concentrados e que tinham muito detalhe de movimento que eu me consideraria incapaz de executar uma aula com essa pessoa. Até professores que gostavam de trabalhar movimento, trabalhar estruturação de aula, enfim, técnica de ensino junto com ritmo, fluência, coreografias, né? Porque a grande maioria das pessoas que estavam lá eram advindas da área da dança, né? O que também era uma dificuldade para mim, porque eu nunca fui dançarino, não tinha não tenho a intenção nenhuma. Eu vim do esporte, não vim da ginástica, como grande parte dos professores vieram, não vim do balé, como grande parte dos professores vieram. Então, assim, digamos que eu vim como o patinho feio da turma. E como o patinho feio da turma, eu até que caminhei, né? Até que caminhei bem. Então, eu acabei trabalhando esses 2 anos com muita intensidade dentro da África do Sul e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil porque eu queria sedimentar primeiro um posicionamento meu aqui dentro do mercado e, através disso, também sempre tive o sonho de ter a minha própria empresa, o meu próprio estúdio de Pilates e colocar em prática aquilo que realmente eu acredito e considero importante para a vida das pessoas. Quando eu voltei para cá, ainda trabalhei 1 ano num centro de bem-estar e saúde, também aqui em São Paulo, na capital. E a partir de então, dentro desse centro de bem-estar e saúde, eu conheci uma pessoa. Ela deve estar online aí com a gente também, a Patrícia Samama. A Patrícia é minha sócia, mas para ela se tornar minha sócia, ela teve que se apaixonar primeiro pelo Pilates, através das aulas. Então, ela primeiro se apaixonou pelas aulas de Pilates, percebeu muita diferença em termos de resultados, de acordo com aquilo que nós fazíamos. Comecei a trabalhar também atendendo os filhos dela, o esposo dela, enfim, fomos aí crescendo em termos de não só de amizade, mas também de confiança, enfim, toda essa parte que vai crescendo, né, digamos, na mesma direção, os nossos planos, as nossas vontades. E em determinado momento a gente falou, bom, vamos formar uma sociedade para a gente colocar em prática e levar isso para muito mais pessoas? Então vamos. Foi aí que nasceu a Macabelli Pilates e já temos aí mais de 3 anos de vida, né? Nessa maluquice que é o nosso universo. Então é assim, o que eu percebo é que, poxa vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã. Mas o sentido de você não saber o que vai acontecer amanhã te dá todo o poder criativo de que você realmente crie a história que você deseja e leve isso no seu cotidiano para as pessoas. Então, digamos que com esse foco, com essa motivação, com essa força de vontade, com essa força interior, com essa paixão, que diariamente a gente executa o nosso trabalho aqui na Macabelli Pilates. Ufa, falei bastante, hein? Poxa vida. Toma um golinho do teu chá aí. Felipe, eu fico muito orgulhosa, porque é um desafio muito grande. Tu superou esse desafio. Você sair daqui para ir numa PMA é uma coisa, que já é muita coisa, né? De investimento financeiro,
de gastos, de tempo, de se ausentar do trabalho, do idioma, também a barreira do idioma, mas você decidir e fazer o foco como tu fizesse. Eu vou para a África do Sul, vou passar um ano antes e ter ficado lá 2 anos e ter feito tudo isso no teu formato, até para aperfeiçoar esse inglês, enfim, que história, assim, sabe? Isso para mim é inspirador e motiva também, sabe? Porque... E tu voltou pro Brasil, porque tu tinha um sonho. E aí o teu sonho vai acontecendo. E é aquilo que a gente vem falando muito aqui no Chá com Joe. A gente não faz nada sozinho, né? Se não fosse a russa lá da África do Sul que te ajudou, que se não fosse o William traduzindo, se não fosse a Patrícia aqui no Brasil também, que engrena aí junto contigo e faz esse motor girar de certa forma também, né? Então, assim, é muito bonito o quanto a gente consegue, através de união, de energias, de química, de pessoas que olham para uma mesma direção, como as coisas andam mais fácil, né, também. Com certeza. E mais importante do que tudo isso, é super importante, mas uma coisa que eu tenho no meu coração, assim, que é muito importante, é você reconhecer a importância que as pessoas têm na sua vida. É você reconhecer que sozinho você não chega a lugar nenhum. Que se não houvessem esses anjos em forma física, né? Que são os amigos, que são as pessoas que acreditam em você, que são as pessoas que confiam no seu trabalho. Porque a gente não levanta, né? Todo dia com a pilha lá no 100%. E nos dias que você está com a sua pilha no 20%, no 10%, com a bateria baixa, a importância que essas pessoas têm na sua vida é de uma grandiosidade que é imensurável. Não dá para classificar em uma palavra. Então, se você reconhecer isso no fundo do seu coração, tenho certeza que o sucesso para você, ele é uma questão de sedimentação dia após dia. E o sucesso não é só a prosperidade financeira, né? O financeiro, na verdade, ele acaba só trazendo a materialização de coisas que espiritualmente e emocionalmente em outros campos você acaba executando. Eu assisti a live do Clério, e o Clério falou uma coisa muito interessante na live dele. Ele falou, quanto mais bondade eu faço para as pessoas, quanto mais eu faço pelos outros, mais as coisas retornam para mim, né? Mas isso que ele falou não é uma coisa artificial, isso é do fundo do coração, porque só retorna para você se você fizer sem interesse. Só retorna para você se você fizer com toda a vontade que você tem no seu coração. Porque senão não adianta. Não tem receita de bolo, não tem regra, não tem certo ou errado. É da alma, né? É do espírito. Exato. E tem que ser com amor. E com amor a gente vai progredindo aí, com certeza. Exatamente, é bem isso mesmo. Isso mexe, enfim. Eu não posso nem falar muito dessa parte assim, mais emocional e espiritual, porque eu ando muito sensível nesse chat, Joe. Vamos chorar nós dois aqui, então. Vamos chorar nós dois aqui. O negócio tá complicado. Mas é que na verdade, essa sensibilidade eu acho que é exatamente isso. Às vezes eu digo, nem todo mundo tem oportunidade de assistir todos os dias. Eu tenho uma grande oportunidade de assistir todos os dias. E isso mobiliza, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso espírito. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu acredito muito nessa bondade, nessa entrega. Acredito muito na energia e nessa troca. E eu tenho aprendido muito. E cada palavra e cada pessoa que vem com sua história vem e me mobiliza. Porque uma coisa... A gente conhece as pessoas, mas a gente não conhece pelo ângulo que às vezes é falado aqui, alguns pequenos detalhes. E aí vai mobilizando na identificação, poxa, olha o que ele superou, olha o que ele fez, olha o que... E aí vai mexendo, e mexe, é natural. E aí eu tô nessa vibe, assim. Eu imagino. E me diz uma coisa, Felipe, como é que depois que veio, por exemplo, o Felipe Macabelli, aí tu parou aí, tu ainda fez outras formações, ainda tivesse algumas experiências com alguns outros profissionais, como é que tu construiu a tua formação e a tua formatação de trabalho dentro do Pilates? Então, logo que eu voltei para o país, né, na verdade eu acabei conhecendo a PMA através dos olhos da Kátia, né, da Kátia Kinski, porque ela era uma professora também certificada, sempre me falava sobre os annual meetings, né, que são as reuniões anuais, mas eu não sabia o que era.
Então, através dos olhos de uma pessoa que na verdade, acabou me agregando bastante profissionalmente, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E falei, poxa, vou voltar para o Brasil, vou me tornar membro, vou me certificar, mas para isso eu preciso saber por onde começar. Então, comecei a pesquisar bastante e percebi que, através dessa conferência, você poderia encontrar profissionais do mundo inteiro e os grandes profissionais do mercado. Então, eu comecei a frequentar as reuniões da PMA. Através de lá, conheci linhas de trabalhos também diferentes e comecei a filtrar a minha, digamos assim, a minha seleção de aprendizado com os profissionais que eu gostaria de conhecer. Conheci muitos profissionais tops de linha, assim como a grande maioria das pessoas que está aqui na live junto com a gente. E uma das profissionais que eu conheci foi a profissional que eu digo hoje em dia que ela é a minha professora, que é a Kara Heiser, né? Kara Heiser, ela é da linha da Cat Grant, né? A nossa grande elder aí, original também do método. E através dos... Porque eu conheci a Kara e eu precisei me apaixonar pela pessoa, antes de me apaixonar pela profissional. E ela é apaixonante. Ela é apaixonante, a Kara é sensacional e a gente se tornou bem próximos com relação à amizade. Eu aprendi muita coisa com a Kara até hoje, venho aprendendo a cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com ela. Inclusive, no ano passado, foi a minha volta para a África do Sul e eu tive a oportunidade de ir junto com a Kara em um evento na África que eu pude reencontrar todas as pessoas que eu conhecia no universo profissional do Pilates, inclusive a Katia Kinski. E foi um encontro depois de 7 anos, né, para um lugar em que eu vivi, para um lugar onde eu aprendi muita coisa, que foi muito intenso comigo, e a oportunidade de olhar novamente, por exemplo, para a Kátia e falar, poxa, Felipe, como você cresceu daquela época até essa, e perceber o reconhecimento também dela para comigo, foi um presente de Deus, coisas que não são pagáveis, né? É muito interessante. Mas, enfim, conheci a Kara 1 ou 2 anos depois que eu voltei para o Brasil, em uma dessas conferências da PMA, comecei a me interessar mais pelo trabalho que ela também executava e a partir de então conheci o programa de Heritage Training, né, que é um programa todo embasado com respeito e toda a técnica de ensino no trabalho da Cat Grant. Então eu comecei a sedimentar o meu trabalho muito próximo ao trabalho executado pela Cat Grant em sua originalidade, através das lentes da Kara Heiser, né? Paralelamente a isso também, a Kara me apresentou outros profissionais que seguiam a mesma linhagem da Cat, que também trabalharam junto com ela naquela época, incluindo a Blossom Crawford, que também é lá do Brooklyn, de Nova York, e outros professores que talvez não sejam tão conhecidos no país, mas que dentro dos Estados Unidos ou do seu local de trabalho, eles também têm uma potência muito grande com relação a essa técnica de ensino. E aí eu me apaixonei mais ainda, porque assim como o Pilates fez o que fez há muitos anos atrás, a Cat Grant construiu o que construiu, com a linguagem que construiu, através de todo o sentido imaginário, levado isso para as pessoas de uma forma extremamente genuína, extremamente autêntica, extremamente apaixonante. Porque se você realmente aplica aquilo que te é construído, se você segue aquilo que te é ofertado, e tem tempo para trabalhar, e tem paciência, e sabe que talvez não é num primeiro momento que o teu entendimento maior vai acontecer. Porque a gente, às vezes, não entende, né? Muitas das vezes. Eu, particularmente falando, eu preciso pensar muitas vezes em um exercício, em uma tarefa, em um movimento, para poder construir a minha linha de raciocínio e ensinar as outras pessoas a sensação, o feeling, a maneira mais correta da qual você pode entrar e desenvolver aquele padrão de uma forma mais excelente. Eu acho que se você dá esse tempo para si mesmo e você entra num universo onde você vai ter tempo de trabalhar, você vai passar por laboratórios práticos, você vai ter troca de experiência profissional com outras pessoas, você vai estar de coração aberto para entender outras visões, eu acho que você tem
todo o potencial para construir isso com a maior qualidade possível. A Cara Reza, eu tive grandes oportunidades de conhecê-la em momentos dentro do clássico, da PMA, né, de grandes eventos. E do clássico, por eu estar lá como tradutora, e aí tinham alguns momentos em que os profissionais faziam algumas programações, talvez, ou nos intervalos ou ao final, e a gente acabava criando uma amizade, né? E eu tive uma oportunidade de trocar muitas figurinhas com ela e muitas conversas maravilhosas. Ela é incrível, um ser humano incrível, sabe? E tem uma coisa que, além da Cara Reza, que traz isso que tu falou, desse lado genuíno da Cat Grant. A Cat Grant, ela sempre foi apaixonante também, né? Profissionais que tiveram a oportunidade de encontrá-la e conviver com ela na PMA, que não foi o nosso caso, a gente não ouviu falar da PMA antes, né? É verdade. Infelizmente, porque eu acho uma pena que a gente não tenha pego ela, o Ron Fletcher, né? E em outras conferências, a Romana, enfim. Mas do que falam dela é uma coisa assim impressionante. O Brett Howard, que é no caso o meu, né, professor, o Brett, ele tem muita influência da Cat Grant também, apesar dele ser da Romana, mas ele tem muito trabalho na prática. E ele diz, isso aqui é da Cat. Sabe, quando ele vai fazer aula, ele precisa deixar claro que ele está fazendo um trabalho que ele aprendeu com a Cat Grant. Tinha muita coisa que ele usa. E o Brett é fantástico também, né? Um ser humano único, sim, super amoroso, com uma maneira de ensino totalmente singular, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes também, inclusive aqui, quando ele visitou São Paulo. E eu realmente também admiro muito e sei o quanto você buscou e trabalhou junto com o Brett. Então, toda a construção aí de trabalho nos seus cursos de formação, eu acho que tem toda, digamos assim, toda a estrutura, toda a base sólida, com muita influência dele também como pessoa, né? Tem muita influência dele, muita influência, e tem essa influência que ele traz também de suas experiências, né? E a experiência que ele me trouxe da Cat Grant, e aí tu me corrige ou tu acrescenta se eu tiver, né, falando algo incompleto ou de repente equivocadamente, mas a Cat, ela construiu um trabalho muito lindo do que eu chamo, o que é chamado o Before the 100, antes do 100, né? O que ela construía de concepção corporal, de percepção corporal. E a gente usa muito isso, porque a realidade é que o público praticante do método, ele às vezes vem de uma ação profissional, de reabilitação, de pós-lesão, né? Enfim, muita limitação física. E o que é que ele pode fazer? Pilates. De repente foi o teu preconceito antes, né, para conhecer o método Pilates, porque tu vinha de um trabalho de muito mais exigência física, e tu gosta disso, e a imagem que a gente tinha do Pilates era outra, né? A imagem que é vendida em muito do Brasil é outra imagem. É algo leve, pré-leve, né? Então... tem gente ainda que chega no estúdio e pensa que vai fazer alongamento ou relaxamento, né? Eu não sei se isso acontece em todos os lugares, mas... digamos assim, que alguns alunos novos, quando vêm conhecer o Pilates, acabam saindo daqui com uma impressão totalmente diferente da qual eles tinham ideia em sua cabeça, né? Exatamente. É interessante você citar esse trabalho aí, o Before the 100, na verdade, nada mais é do que uma estruturação de todas as técnicas de pré-Pilates que a Cat Grant acabou construindo. E é interessante pensar nisso, no sentido da criação das figuras imaginativas que eram utilizadas pela Cat Grant. Então, a cada exercício que era, na verdade, colocado para ela, existe um nome que te remete a uma figura de imagem, e através dessa figura de imagem existe a aplicação no sentido físico da coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem pequenininho, porque é muito interessante esse negócio, né? Lá nos Estados Unidos, em Nova York, principalmente, diferentemente daqui, eu estou em São Paulo, capital, mas vamos pensar em Brasil, né? Aqui a gente anda bastante de ônibus, né? Em Nova York, todo mundo anda de metrô, né? Então, o que ela criou? Ela criou um exercício muito bacana que se chama Subway Head. Subway Head, na verdade, se você traduzir, é cabeça de metrô, né?
Então, qual o sentido disso? Digamos que a gente vai traduzir aqui para o nosso português, seria buzzhead. Não tem sentido nenhum, né, a gente falar sobre isso. Mas o subway head é que, na verdade, assim, as pessoas andam de metrô bastante e elas sentadas fazem o quê? Tiram um cochilo, né? Então, na verdade, o que acontece? A movimentação da cervical quando você está sentado, ela acabou estruturando com essa expressão. Sim. Faça agora, então, a gente vai para uma aula, por exemplo, onde só tem pessoas graduadas por esse sistema do Before the 100, quando a gente vai lá e começa a aula, a gente usa a linguagem. E uma das linguagens, então faz aí, então vai, do your subway head. Todo mundo vai e faz direitinho o movimento da cabeça. Porque é algo já trabalhado e estruturado. Aqui no estúdio, eu costumo dizer para os professores que, assim, pessoal, quando você vai no médico, ele vai fazer uma consulta com você, não vai? Vai, bacana. O que ele faz para você? Ele pega o receituário e coloca lá o nome do remédio para você. E você vai na farmácia e dá. Aqui no estúdio é a mesma coisa. Aluno, necessariamente, precisa começar a entender os nomes. E você precisa entender que é interessante você saber os nomes dos exercícios que você está aplicando na estruturação da sua aula, porque é como se você estivesse aplicando na prática com eles aquilo que o médico faz no receituário. Então, assim, fica muito mais fácil, se você falar o nome do exercício, o aluno já saber o que é esse nome do exercício. Então, a gente tenta sempre aqui estruturar essa aplicação dos nomes, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas comecem a sedimentar a imagem desses nomes também e traduzir isso internamente para o corpo delas. Mas levando novamente em consideração o trabalho que você falou da Cat, né? Existe o Before the 100 and Beyond the 100, que é o Sim. além do 100, tá? Sim. Então, essa estruturação técnica do pré-pilates, né? Que é através do Before, e depois muitos exercícios de pilates trazendo uma variabilidade com um outro conceito de movimento, mas que em nenhum momento foge daquilo que é o principal, que é o respeito aos princípios, que é a adequação biomecânica e fisiológica de tudo aquilo que a gente preza, que é a qualidade técnica, tá certo? É um trabalho bem complexo, esse é um programa bem extenso, e é um programa que, na verdade, é interessante a gente fazer aí durante um ano completo para que não tenha, digamos assim, para que você consiga sedimentar toda a ideia estruturada. Eu posso vir a ensinar esse exercício para você, mas se você não entender a conceituação do trabalho, é como se você pegasse alguma coisa no meio, um papel no meio dos outros e ficasse com um negócio ali simplesmente vago, né? Só uma folha de papel. Esse não é o sentido do trabalho que a gente executa. O sentido que a gente executa é um sentido conceitual. É uma prática conceitual. Uma prática com essência, com originalidade, mas que ensina você a enxergar o corpo que está à sua frente. Ensina você a posicionar os alunos da maneira mais interessante para ele, naquele momento, de acordo com aquela condição e capacidade física que ele te traz no momento presente. Sem pré-julgamentos, tentando entender aquilo que ele te traz, para que você, então, consiga sedimentar o seu trabalho, tá bom? Exato. Eu acho uma conceituação, assim, maravilhosa. Eu nunca fiz essa formação, né? Óbvio, não dá para você fazer de início todas as formações, mas é admirável. Eu fiz a formação lá no Brett, e o Brett tem uma preocupação muito grande com seus alunos na formação, porque como ele segue não só a linha da Romana, e quem segue a linha da Romana escutava muito assim, keep it pure, né? Que eu acho que a Cecília ou a Adriana Trota, algumas pessoas que são da Romana falaram, mantenha puro, né? E aí como a Romana está até falando do que tu falou, mas a Romana falava isso e o Brett, por ele dar um conteúdo que é meio que... Não é um conteúdo que foi criado por ele, não foi criado por ele, ele dá um curso que foi formatado no manual da Romana, né? Então ele presta contas, digamos assim, do que ele está ensinando. Então ele tinha uma preocupação muito grande
de na hora que ele ensinava algo que não viesse da Romana, que fosse, por exemplo, da Cat, e ele tinha essa experiência também, não só dela, mas de outros profissionais, e isso ele fazia nos atendimentos. Então, na carga horária, a gente tem que preencher aquela carga horária de ficar assistindo aula, praticando e tal. Então, você observa aulas, né? E aí vinham os seus pacientes lá para os seus atendimentos personalizados. E aí ele falava, vinha gente que aí ele usava toalhinha na parede, aí ele ia usar outra coisa que não fosse o bastão na short box para fazer o flat, e aí ele usava uma outra configuração, sabe? E ele dizia, isso aqui foi de não sei quem, isso aqui foi de não sei quem, e ele sempre citava Cat Grant. E ele estava com um respeito muito grande, ele realmente tinha uma admiração absurda pela Cat, e eu também tenho, por quem trabalha dentro da linha dela. Eu também estudo muito a formatação que ela trabalha. Algumas dúvidas eu acho que eu ainda tenho, assim, por talvez isso. Conheço as coisas no solto, no que eu vejo, mas fazer essa imersão, fazer essa... É diferente, né? Obviamente, você entende por um ângulo diferente. Mas eu gosto dessa ideia do ir construindo o exercício e ir usando figuras de linguagem. O Brett usa muito essas figuras de linguagem da Cat no curso dele do Pilates Kids, que eu fiz a formação completa do Kids com ele na época, e aí ele usa muito figura de linguagem. Muito bom. É muito interessante você perceber, assim, que todos os exercícios, né, de repertório do pré-pilates, desse trabalho chamado Before the 100, tudo que você aprende dessas habilidades que são estruturadas, você integra aos exercícios de repertório do método, seja no solo, seja nos equipamentos. A integração, ela é muito grande entre a habilidade que você vai construindo e desenvolvendo e entre o exercício do repertório do método propriamente dito. Então, eu acho que é essa inteligência de movimento e essa genuinidade de absorver essa informação e levar isso para o sistema que nós precisamos pensar no sentido de, poxa, quanta riqueza, né? Quanta informação, quanto conteúdo, quanto respeito eu posso ter por esse trabalho, quanto respeito eu posso ter pelo trabalho de uma linhagem que eu não sou tão, digamos assim, próximo, que talvez eu não trabalhe da maneira mais próxima a outra linhagem. E como você falou, a gente não consegue, né, fazer todos os cursos de formação. E eu acho que o principal... dentro desse espectro, é você escolher uma linha de raciocínio, escolher uma linhagem, estruturar um trabalho sedimentado dentro de uma dessas linhagens que te conectam à originalidade do método, que te conectam à raiz, né? A parte próxima de nascimento com o Joseph Pilates. Eu acho que isso é enriquecedor, porque isso vai te levar não só a ser um profissional excelente tecnicamente, mas isso vai te levar a ser um profissional que conheça culturalmente da onde vem, por que é dessa forma, e entender todos os porquês. Porque eu acho que quando você começa a entender historicamente, né, os porquês e começa a se abrir para também entender outras linhas de trabalho que são tão ricas quanto a sua, você começa a se tornar, acho que, uma pessoa menos pré-julgadora e mais aberta a receber conteúdo e, através desse recebimento, também potencializar toda a técnica de ensino que você pode colocar em prática. Eu concordo. Acho que quanto mais eu aprendo, por exemplo, a respeito dos elders, né? Sou louca para aprender com Jay Grimes. Gostaria muito, por exemplo, semana que vem a gente escuta o Adriano Bittar falando do Fletchers, e eu tenho uma admiração de muita coisa que é feita no trabalho do Fletcher, né, do Ron Fletcher. Você escutar as histórias através da Mary Bowen, da Lolita San Miguel e de suas linhas também, tem muito trabalho interessante. E cada um teve sua visão e sua... Acho que alguém estava falando, e agora eu tentar me lembrar quem que foi... O quanto a gente tem a capacidade de interpretar de forma diferente algo que a gente recebe. Então, a gente pode assistir um filme e eu posso ou ler um livro e eu interpreto algo por um ângulo, tu interpreta por outro. Então, assim, óbvio, como tu falou agora, eu tenho uma identificação muito grande com o trabalho da Romana, que foi por onde eu fiz a minha formação.
Mas eu sou curiosa para saber todas essas outras linhas, para entender isso tudo e fazer essa conexão de história, de base e de tudo mais. E vou me aprofundando naquilo que eu me identifico, né? Mas é muito importante quanto a gente aqui também pode influenciar pessoas que se identificam com uma linha diferente de outra linha, né? E eu acho que movimento é isso, eu acho que o Pilates é isso, dentro dessa qualidade onde você entenda onde está a base, onde está a raiz e que te aproxima possível, né? E a Cat estava lá, a Cat estava muito próxima dessa raiz e a gente não pode negar isso também, né? E aí cada um, óbvio, depois além do que se absorve, você agrega com a tua própria experiência corporal, com a tua própria experiência profissional, com a tua própria experiência pessoal. E aí você vai montando algo que tu se identifica mais, e aí vai replicando isso depois, né? Então pode acontecer bastante isso, né? E É. bem, eu acho impressionante esse trabalho dela. Uma coisa que eu queria dizer antes da gente fazer um fechamento, por incrível que pareça, a conversa está tão gostosa, mas faltam uns 8 minutinhos para acabar a Nossa! nova. Tu acredita? Como é que pode, né? Poxa vida, eu não percebi passar. Na verdade, eu poderia ficar falando aqui a tarde inteira com você, viu? Exato, né? Porque, de coração, assim, eu levanto todos os dias e faço o meu melhor por pessoas que eu tenho certeza que teriam uma qualidade de vida muito diferente se eu não existisse na vida delas. Então, eu acho que essa mensagem não é porque eu sou bom ou porque eu sou ruim. Eu não sou melhor do que absolutamente ninguém, de todo o meu coração, mas eu levanto com propósito. E eu acho que nós, como profissionais da saúde, como profissionais de Pilates, a gente tem uma capacidade de influenciar a vida das pessoas muito grande. E você precisa entender essa tua responsabilidade como profissional para que você realmente, como missão de vida, entregue no dia aquilo que você tem capacidade de fazer, entendeu? Porque se você não estivesse fazendo o seu melhor por aquela pessoa que vem 6 horas da manhã no seu estúdio, 7 horas da manhã ou 9 horas da noite, se você não estiver como estivesse às 6 horas da manhã com seu 100% atendendo, a vida daquela pessoa seria um pouquinho diferente. Pode ter certeza disso. E tem pessoas, você sabe muito bem disso, que se conectam muito contigo e com o estilo de aula que você executa e que sente muita falta se você, por exemplo, não vem dar a aula naquele dia. Então é muito importante que, além da gente pensar assim na técnica, na qualidade de entrega, na execução dos exercícios, a gente precisa se cuidar como ser humano. Você precisa cuidar da sua mente da mesma maneira que você cuida dos seus dentes. Você não vai lá, escova, bonitinho o seu dente, passa desodorante, perfume, cuida do corpo, treina. Ok. A hora de você cuidar da sua mente é a hora que você precisa separar um tempo para se conectar. Nem que seja 5 minutos no seu dia, no começo do dia, no final do dia, no meio do dia, eu acho que você precisa se presentear com 5 minutos de meditação ou com algo que te leve muito para o interior. Eu acho que esse é um caminho muito interessante para você pensar. E pensar também na originalidade e na essência do método através não simplesmente dos princípios, mas através da filosofia. Através de você ter a capacidade de entender que o teu trabalho é tão importante quanto a tua diversão, é tão importante quanto o seu sono, é tão importante quanto a sua família, quanto a atenção que você dá para si mesmo, e entender que você entra no universo das pessoas todos os dias, em universos muito diferentes, mas que você também precisa entender que é importante você entrar no seu universo todo dia, nem que seja pelo menos por 1 hora, e viver esse universo com toda a intensidade possível para que você seja feliz, porque ninguém vai poder fazer essa responsabilidade de ser feliz por você. E você feliz transforma a vida das pessoas. Você triste não transforma. Acho que essa mensagem é o que eu coloco no meu dia. Porque dentro da nossa profissão tem muita gente que encontra muita dificuldade, né, Felipe, de é um ritmo, né? A gente da área de saúde, da fisioterapia, da educação física, às vezes os horários eles são bem pesados, porque é muito cheio pela manhã, bem cedo, e muito cheio à noite. Aqui é a mesma coisa. E o Em miolo vários do lugares, dia, né? o Não é miolo do verdade. dia não te dá a oportunidade de descansar como se você pudesse, vou dormir, vou me dar um tempo.
Porque o terminar 9, 10, 11 da noite elétrico e o começar às 6 horas da manhã, aí, em média, já pilhado também com energia, é sacrificante, né? Então, se a gente não tiver essa conexão, se a gente não tiver essa paixão, se a gente não tiver essa certeza de que a gente tem um propósito, de que a gente tem uma missão por trás disso tudo, e se preocupar com a relevância que a gente tem na vida daquelas pessoas que a gente está indo cuidar, a gente não aguenta muito tempo. Se a gente não tiver uma blindagem em si, de qualquer esfera que seja, de que forma tu se blinda para que esse contato com o público não absorva energia para você, né? Você, depois de uma aula, você está quebrado, parece que você passou por uma maratona, porque você absorve muita energia, você deixa a sua energia ali e você não sabe fazer essa reposição energética e você murcha, você começa a perceber que você parece que não tem sentido. Você dá 6 aulas, você já quer ir para casa, não fazer mais nada, né? Então, e outros trabalhos, o pessoal trabalha 10 horas, com 2 horas de pausa no almoço, mas trabalha 10 horas, mas é no computador, é falando com a pessoa, é empilhando livros, ou né, enfim. Mas esse trabalho de cuidar do outro, e dentro do método Pilates, se você não encontrar esse foco, esse eixo de como tu vai fazer isso, não dá para aguentar muito tempo. É verdade. É uma questão digamos que é uma questão de sanidade mental também, né? Você encontrar o seu espaço, o seu tempo para que você cuide de si mesmo. É muito importante isso, é muito importante, porque senão, digamos assim, a tua sustentabilidade, ela fica muito próxima de um final que não é interessante para você, né? Não. Quantas vezes a gente pode se deparar com profissionais que acabam acarretando problemas psicológicos ou problemas físicos recorrentes da prática profissional que ele tem, né? E a gente lidar com isso no estúdio todo dia. Quantas pessoas vêm para o estúdio por conta de dores que são causadas pelo cotidiano, né? De uma prática profissional que ela exerce. Mas eu, como profissional da saúde, será que eu vou cair no mesmo cesto? Quem vai cuidar de mim, né? Um outro professor de Pilates ou uma outra pessoa da saúde? A minha missão é cuidar dos outros. E para cuidar dos outros, eu preciso cuidar de mim, né? Mas assim, eu sempre, durante toda a minha carreira, durante toda a minha profissão, eu sempre levantei muito cedo e eu sempre dormi muito tarde. Só que chegou um ponto na minha vida que eu falei para mim mesmo, ou eu, mesmo dentro desses tempos que eu tenho, que são espaços curtos, melhoro a minha qualidade, e a minha qualidade não é apenas de descanso, não é apenas de sono, mas também a minha qualidade de ingestão, né? Não só nutricional, mas ingestão através de outros estímulos externos, né? Como internet, como ver televisão ou deixar de ver, selecionar o que eu coloco para dentro do meu software aqui, que é a minha cabeça, ou eu vou ficar maluco. Mas eu preciso trabalhar, e eu preciso trabalhar melhor a cada dia. Então eu fui tentando me entender e criar alguns digamos assim, algumas ferramentas que exatamente, mudança de hábito, né? Mudança de hábito te dá mudança de consciência, que te potencializa a uma expansão diferente a cada dia. Então digamos assim, o meu convite, a minha mensagem, acho que final especial para os profissionais da nossa área, é pensar um pouquinho sobre a sua qualidade de vida, sobre o que você pode ser melhor para você. Nem que seja 1% por dia, 0,5% por dia. Tenta não julgar, tenta não se criticar, tenta melhorar um pouquinho, muda uma coisa, não precisa mudar tudo ao mesmo tempo. Isso vai te dar força, isso vai te dar prospecção para que depois você consiga trabalhar muito melhor diariamente. Tenho certeza disso, é uma questão de energia, né? A gente troca energia com as pessoas diariamente, a gente entra no campo energético das pessoas. E a gente entra com aquela demanda de que realmente as pessoas vêm com aquela carinha, às vezes, de cara, me ajuda, porque eu preciso melhorar, eu preciso alongar, eu preciso sair desse caos que é externamente a minha vida, né? Eu preciso, meus filhos me deixam louco, meu marido me deixa louco em casa, sei lá, eu tenho muito problema, eu venho para o estúdio para viver uma outra realidade. E é essa realidade que eu acho que você precisa começar a pensar na transformação da vida das pessoas. Mas você precisa estar bem, sempre. Felipe, tu falou tudo que eu queria falar, tudo que eu concordo. A live vai encerrar agora. Eu vou ter que te ligar para dar o agradecimento, além do agradecimento que eu já fiz no início, mas ele vai cortar porque o Instagram é pontual. Tá? Eu agradeço muito.